Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Nada Pode Me Ferir, que é a autobiografia do David Goggins. É uma história, assim, impressionante de alguém que veio de um contexto bem pesado, sabe? Abuso, pobreza, racismo, e conseguiu feitos que, para muita gente, parecem quase sobre-humanos, né? Nosso foco aqui é tentar entender as ferramentas mentais que ele descreve. Exatamente. E acho que não dá para separar as ferramentas da origem dele, né? O Goggins passou por uma violência doméstica muito, muito forte na infância. Sofreu racismo pesado, coisa de ameaça de morte na escola, e ainda tinha dificuldades sérias de aprendizado. Essa carga toda de dor não é só, é um detalhe da história. É a matéria-prima que ele disse que usou para se refazer. O livro é interessante porque mistura essa biografia bem brutal com os desafios práticos mesmo para quem está lendo. E usa muito uma expressão, calejar a mente. Isso aparece bastante. O que seria isso na prática, segundo o que ele conta? É só aguentar mais porrada? Olha, é mais do que só aguentar. É tipo buscar ativamente o desconforto para conseguir ir além dos limites que a gente acha que tem. Ele argumenta que o nosso normal é fugir da dor, do medo. Mas o crescimento de verdade viria de encarar isso de frente. Ele dá exemplos, né? Como ser o único negro em treinamentos militares super difíceis, sofrendo preconceito na cara. E em vez de recuar, ele pegava essa raiva, essa frustração e usava como gás. É uma abordagem bem intensa, né? Intensa é pouco. E ele chega a descrever uns métodos para isso, né? Tipo o tal espelho da responsa. O nome já soa meio assustador. É. A ideia é ser meio assustador mesmo. O foco é na autorresponsabilidade levada ao extremo. Ele conta que colava post-its no espelho, tipo, listando as próprias falhas, as inseguranças, aquelas verdades que a gente não quer encarar. Coisas tipo, você tá gordo, você tá sendo preguiçoso, tá culpando os outros. O ponto não era se chicotear, mas parar de fugir da real para poder mudar. É um confronto bem direto, sem desculpa. Uhum, faz sentido. Essa coisa de encarar a verdade sem filtro. Mas foi isso. Não fica meio para baixo? Cadê a força para seguir adiante? Ah, então. Aí que entra outra ferramenta que ele fala muito, o pote de biscoitos. É tipo a contrapartida disso. É como se fosse uma reserva mental onde você guarda todas as suas vitórias. Qualquer uma, pequena ou grande. Passou numa prova difícil mesmo tendo dificuldade para ler? Guarda no pote. Terminou um treino quando estava quase desistindo? Pote. Enfrentou uma situação de racismo e não se deixou abater? Pote também. A ideia é que nos momentos de dúvida extrema ele acessava esse pote mental para se lembrar do que já tinha sido capaz de fazer. O mais interessante é como ele consegue dar um novo significado até para as lutas, né? Transformar em prova de força. Entendi. Então, de um lado, o confronto com a realidade dura, do outro, esse arsenal de conquistas passadas. Legal. E tem aquela regra famosa dele, né, dos 40%. Aquela ideia de que quando a gente pensa não aguento mais, na verdade só usamos uma parte da nossa capacidade. Isso parece quase, sei lá, bom demais para ser verdade, não acha? É. Essa é uma das ideias mais provocadoras do livro, com certeza. Ele defende que, quando o cérebro da gente grita chega, seja num exercício, no estudo, no trabalho, na verdade, ainda teríamos uns 60% de capacidade ali guardada. E ele usa a própria vida como exemplo, né? O cara era dedetizador, pesava quase 135 quilos e decidiu virar Navy SEAL em questão de meses. Perdeu quase 50 quilos nisso. Correr ultramaratonas de mais de 160 quilômetros com fratura por estresse. Chegar a urinar sangue e continuar. Ele acredita que a gente vive limitado por uma percepção mental, não por uma barreira física ou de capacidade real. Mas aplicar isso assim, sem critério, não pode ser perigoso? E tão além do limite físico ou mental? Esse é um ponto super importante. E, embora os exemplos dele sejam muito extremos, a recomendação prática que ele dá no livro é mais gradual. Ele sugere tentar ir só uns 5 a 10% além do ponto onde a gente normalmente pararia. E fazer isso repetidamente. Meio que recalibraria o cérebro, sabe? Mostraria que aquele limite que a gente sentia não era tão real assim.
E não é só físico, né? Ele fala de aplicar isso para superar as dificuldades de aprendizado, tendo que estudar feito louco para passar nas provas militares mais básicas, ou mesmo depois de descobrir e operar um problema sério no coração. Para Goggins, a luta é sempre interna, contra a própria mente. E essa habilidade dele de reprogramar a mente, isso tem um reconhecimento, né? Eu vi que neurocientistas como Andrew Huberman, atletas tipo Kelly Slater, se inspiram nele. A trajetória fala por si, de quase analfabeto, obeso para Navy SEAL, Army Ranger, recordista de barra fixa, ultramaratonista. Sim, essa validação externa existe, claro. Mas o foco da mensagem dele parece ser bem interno, né? É sobre autossuperação radical. É sobre acreditar que dá para forjar uma mentalidade nova, não importa as cartas que a vida te deu no começo. O fato dele ter passado pela Semana Infernal dos SEALs 3 vezes, e numa delas ele estava com pneumonia e fratura na tíbia, isso meio que resume essa filosofia. É abraçar o sofrimento como caminho para ficar mais forte. A história dele vira quase um manifesto sobre o potencial que a gente talvez tenha, mas que fica escondido porque a gente se protege demais do desconforto. Pensando nisso tudo, nessa ideia do Goggins de que a gente tem um tipo de limitador na cabeça que pode ser removido, fica uma pergunta no ar, né? Que pequeno limite, que pequeno desconforto que a gente normalmente evita no dia a dia, será que a gente poderia escolher enfrentar hoje? Só para testar essa ideia, mesmo que um pouquinho?